Qual é seu nome? Pode contar um pouco da sua história e da sua arte? Pronto. Eu me chamo Raquel, para quem não me conhece. Atualmente eu estou aqui à frente, a Escola Social do Artesanato. E hoje eu sou artesã, sou crocheteira, participo da Feira Natuartes desde a primeira edição, aqui junto com a Laiane e mais outros tantos artistas. Mas hoje eu estou aqui para falar de um outro patrimônio, não como artesã, mas o patrimônio que nós estamos construindo como diretora e aqui cuidadora desse espaço, que eu digo, acabou de passar pela minha mente esse nome, que nós estamos fazendo patrimônio aqui, nós somos criadores de patrimônio, aqui é uma escola de criação de patrimônio. Então, porque todos os nossos artesãos são nossos patrimônios, né? E aqui nós estamos ensinando, passando a arte para frente, para, como já falou a maioria, não deixar morrer, porque isso é o que faz a cultura de um povo. É a culinária, é o jeito de se vestir, é a maneira como eles constroem suas casas. Isso é um patrimônio de um povo, isso é a cultura, né, agregada, a física, o comportamento, o pessoal que está aqui fazendo a pesquisa, sentir esse acolhimento, esse calor que Piracuruca tem para receber as pessoas. Isso é patrimônio. Esse calor humano, né? Vocês sentiram na pele. Nós nunca vimos vocês, estamos nos vendo, nos conhecemos hoje pela primeira vez. E vocês, tanto lá onde estão hospedados, como nos lugares que vocês chegaram, eu falo por um todo, estão sendo bem recebidos. E esse calor é patrimônio dessa cidade, é patrimônio da gente, né? E nós somos aqui na Escola Social do Artesanato fazedores de patrimônio. Todo mundo que vai sair daqui com uma mente mais aberta para uma nova arte, para uma nova fonte de renda mesmo, porque tem pessoas que estão saindo da Escola Social do Artesanato e estão vivendo do que ela está aprendendo. É o que está pagando a conta, é o que está pagando a alimentação, eles estão vivendo do que eles estão aprendendo. Então, nós estamos construindo patrimônio. E não é diferente a minha fala do professor Juliano. Se fosse para salvar, eu salvaria esse lugar. Porque é de uma grandiosidade enorme você passar o seu conhecimento e saber de que, seja de que forma for, isso está ajudando, fazendo alguém crescer, tanto financeiramente como mentalmente, né? Como as meninas relataram que salvou, em um certo momento da vida deles, uma arte salvou a vida deles. E isso não tem preço, tá? É de uma responsabilidade grande, como a professora falou, falta. Porque às vezes eu fico muito assim, porque tem tanta gente que tem o poder de conhecimento, o poder financeiro, para fazer coisas grandiosas como o que a gente está fazendo aqui e não faz. E eu sou uma eterna, como diz o pessoal, fala babona, eu sou uma eterna babona do Marcelo, da Laiane, porque eles abraçaram de uma forma tão grandiosa, com empatia, que não é para todos. Gente, faz sentido, sabe? Desculpa não, obrigada. É cansativo. As emoções aqui são importantes, compartilhadas. Eu sou formada em recursos humanos, eu estou concluindo uma graduação em podologia, pedagogia, então eu gosto muito de gente. Quem me conhece, meu convívio, quem me vê nas feiras, sabe da minha simpatia com todo mundo, eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Só que é difícil trabalhar com pessoas. É bem difícil, mas eu me dou bem com as pessoas e eu gosto de pessoas. E quando eu vejo pessoas engrandecendo o trabalho e ajudando outras pessoas,
vai dar força pra gente fazer o melhor que a gente pode, como diz o nosso saudoso Mário Sérgio Cortella, o melhor que a gente pode, enquanto a gente não pode fazer o melhor. E como diz o professor Juliano, se eu pudesse salvar alguma coisa, hoje seria essa escola. Eu vim para Pirapuru, como eu falei, a passeio. Meu marido passou no concurso, veio a sorrir. E aí veio papagaio, periquito, mãe, menina e tudo. Eu trabalhei a vida inteira. Família humilde. Então, meus 17 anos, quando eu terminei meus estudos, eu já precisei arrumar um trabalho para ajudar em casa. Comecei por baixo, lavando banheiro e tudo, não tenho vergonha. De forma alguma. E aí, então, eu trabalhei a vida toda. Então, quando você tem aquele apreço de você trabalhar, você conseguiu o seu, quando você se vê sem, você sente a falta. Aí, quando eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, eu não tinha coragem de deixar minhas filhas para outra pessoa olhar, para me arrumar um outro. Eu disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. É como eu disse, o Juliano falou, o crochê me escolheu. Eu não sabia que tinha um dom, mas graças a Deus que ele me escolheu. Porque através dele foi que eu conheci a Laiane, comecei aqui como professora de crochê e hoje estou na liderança dessa equipe bacana, dessa equipe que tem amor pelo que faz e tem amor em transmitir o que faz. E é muito gratificante e o meu ponto de emoção aqui é vocês também, a presença de vocês, porque para que outras pessoas saibam o quão rico nós somos, o quão importante é a arte para um povo, para a cultura de uma nação, de uma civilização determinada, seja ela pequena ou grande, né? E do meu afeto, se fosse para eu salvar, seria a primeira bolsa feia que eu fiz, que ela mora lá em casa com a minha mãe. Eu disse, não, eu vou desmanchar, ela não vai, você não vai desmanchar, porque aqui é o começo. E como é que você vai mostrar que os outros são capazes, se você não mostrar que também você começou lá de onde eles estão começando? Aí então ela não deixou eu desmanchar a bolsa. E aqui na escola, eu salvaria os meus alunos, porque é como eu digo, gente, nós estamos aqui por vocês, para vocês, pela cultura, porque vocês são a alma da escola. Se não tivesse os alunos aqui, não teria eu, não teria a Laiane, não teria os professores. Nós estamos aqui porque tem vocês, tem essa vontade de aprender, e aí casou com a nossa vontade de ensinar. Então, aqui na escola seriam os meus alunos. E no meu pessoal, do meu aprendizado com o crochê e tudo mais, seria a minha bolsa, a minha primeira bolsa. Feinha, torta, mal feita, os fiapos de linha aparecendo, mas eu acho que é o começo de todo mundo. Aí às vezes os meninos querem desistir. Eu disse, olha gente, vocês estão aqui para aprender. E vocês só não vão aprender se vocês colocarem essa palavra no dicionário de vocês. Desistir. Então se vocês não desistirem, em algum momento vocês vão aprender, treino. É aquela conversa entre você e a sua linha, ou você e seu pincel, você e sua madeira, entendeu? E é isso. Que lindo. Parabéns. Seu trabalho é muito importante. Você é muito importante. Sua bolsa feia é muito importante. Tudo é um patrimônio, é o que não me deixa esquecer que eu sou capaz, que todos nós somos, de criar alguma coisa. Uma coisa que me chama a atenção muito nessa moça, Laiane, é que ela consegue enxergar nas pessoas de uma maneira muito rápida o ponto forte e usa isso a favor das pessoas, entendeu? E eu acho isso muito bacana dela. Ela consegue enxergar de uma maneira que quem está no seu convívio, já sendo mesmo bem assim, por exemplo, que vive comigo, meu marido que vive comigo há 20 anos, ela consegue enxergar aquele ponto forte em você, aquela sua aptidão de uma maneira rápida e usar isso para lhe engrandecer mais ainda. E eu achei muito bacana e eu me sinto aqui gigante
sei que vou crescer muito mais e eu quero levar essa galera que está na Escola Social do Artesanato todinha junto comigo, junto com ela. Eu sou Isa Manuela. Sou, como se diz, filha de agricultores. Vida toda morei no interior. E por um bom tempo, o que a gente tinha era só o que era repassado pelos pais. E minha mãe, ela sempre foi de incentivar a gente a fazer as coisas de casa e também as coisas de menina, né? Como o crochê. O crochê, ela obrigava a gente a fazer, né? E aí ensinou a fazer a correntinha, depois passando. E quando eu já estava profissional, eu quis mudar. Fui para Ponto Cruz, Lagonite, fiz tudo. Fiz muito. Fiz toalha, vendia consórcio das toalhas e tudo. E o tempo foi passando, estudando, saí da cidade, viajei, me casei, voltei e de vez em quando fazia alguma coisa. Só que a vida da gente às vezes dá um pontapé que você não sabe para onde vai, né? E eu me casei, tive dificuldade para engravidar e quando isso aconteceu eu ainda tive um aborto logo de início e depois continuei o tratamento, consegui engravidar novamente. A gravidez foi perfeita, tudo lindo e maravilhoso. No final, durante o parto, ela veio a falecer. E depois disso eu fiquei literalmente muito mal. E foi nesse momento que eu comecei a fazer as bonecas de pano, que hoje é o que eu amo fazer, o que eu mais gosto de fazer. E assim, a partir desse momento que hoje já está com 17 anos que eu estou fazendo essas bonecas, né? 17 anos que tudo aconteceu. Depois disso, só voltando para a história, eu já tenho mais 3 filhos, né? Adotei o mais velho, queria uma menina, mas aí Deus mandou e disse, não, tu vai fazer a boneca. Os meninos eu te dou de outro jeito. Então, fui lá, né? Tenho 3 meninos e muitas bonecas, já fiz muitas bonecas. Só que assim, toda boneca que eu faço como se fosse pra mim. Eu não gosto de fazer boneca que a pessoa chega e diz, eu quero uma boneca assim, assim. Eu gosto de fazer como se a boneca fosse minha. Então, como eu não tenho condições de ficar com todas as bonecas, até porque o material não é barato para que a gente consiga produzir mais, então eu preciso vender. Mas eu faço cada uma como se fosse pra mim. Então, cada uma é especial de um jeito. Todas elas teve a sua história e é isso. Então, assim, eu tive uma boneca de pano quando a gente era adolescente que eu herdei da minha irmã, né? Então aquilo foi um pontapé. Eu herdei uma boneca, gente, a boneca era feia. Tinha uma perna aleijada, o cabelo era tecido desfiado, né? Então minha mãe fez essa boneca pra minha irmã. Aí ela casou com 16 anos, eu era mais nova do que ela, né? Herdei a boneca, né? E foi minha boneca, porque naquele tempo não existia a facilidade, né? Então, essa história me marcou. E quando eu perdi a minha filha, aí foi aonde eu consegui ter forças para continuar. E hoje eu tenho um monte de filhas e como já tinha a feirinha que a Lairane organiza, né? Eu tinha sido convidada já por outros membros da equipe, mas eu tinha medo, porque eu queria as bonecas para mim, né? Mas é impossível você ter tanta boneca, né? Então eu precisava vender. E então uma vez eu fui. E depois que eu conheci, pronto, eu me apaixonei por ela. Todo o trabalho, toda a equipe e tudo. E hoje é isso. Estamos aqui e eu não deixo de fazer minhas bonecas, porque isso é o meu, como se diz, é o meu refúgio. É isso, gente. Obrigada. Que história maravilhosa. Então, seu objeto é a boneca? Eu faço sim outros, eu tenho em casa mesmo agora, eu tenho uma coleçãozinha de dinossauros e tenho de ursinhos e cavalos, mas eu faço porque assim, às vezes sobra um tecido, sobra alguma coisa e você tem que mudar, porque nem todo mundo gosta de boneca, né? Tem gente que diz, boneca é pra fazer magia, boneca pra isso, boneca pra aquilo. Tem gente que assiste aquelas filmes de boneca de terror, aí diz, eu tenho medo, não deixo no meu quarto. Então assim, você tem que ter opções, porque a partir do momento que você decide que vai viver
com aquilo, então você tem que adaptar ao seu público. E como eu não faço para mim mesmo querendo, né? Eu tenho que agradar os clientes. Então eu faço um pouquinho de tudo. Mas o que eu sou apaixonada é boneca. Isso é minha paixão. A sua boneca que você falou, que você herdou da sua irmã, ela existe ainda? Ai, não, gente. Olha, hoje eu tenho 45 anos. Na época eu tinha lá, eu acho que uns 13. E ela já estava toda rasgada, já estava toda remendada. Então, assim, você termina, com o tempo ela termina indo embora. Aí, engraçado que quando eu estava lá meio na deprê de verdade, né? Que eu comecei a fazer, a minha irmã que me deu a boneca foi a primeira que comprou as bonecas. E eu fiz acho que umas 3 bonecas, gente, era bem parecida com a que ela tinha me dado, né? Aí ela foi, comprou as bonecas e aí deu para minhas sobrinhas, né? Gente, pois aí foi onde eu comecei de novo. Então, assim, eu agradeço a ela ter me dado uma como referência, né? E depois ter comprado as primeiras. Sim. Feias. E aí, depois de um tempo, meu esposo que estava ali também, né? Eu via, né, muita boneca. E boneca, tipo essa daqui, ela é um pouco cara, né? E eu via. E aí eu quis comprar o curso, quis fazer, mudando, né, a tecnologia. E ele foi e me deu uma. E hoje, gente, ele tem mais ciúme dessa boneca do que de mim. Sério. Ele não deixa a filha da minha irmã, da Yolanda. Ela de vez em quando vai lá em casa, né? E quando ela passa lá, ela quer a boneca. Ele não deixa. Ele não deixa, sério. Ele tem mais ciúme da boneca do que de mim. Aí eu digo, mas a boneca é minha, eu posso fazer o que eu quiser, posso deixar alguém brincar. Não, ele não deixa, porque a boneca é dele, mas ele me deu. Aí eu não entendo, se você dá uma coisa é sua, né? Mas ele não aceita assim. Então é isso, gente. E as histórias da boneca tá aqui. Às vezes eu boto ele pra vender nas feiras e assim vai. Vai ver que ele se apegou pelo objeto boneco também. É. Comprou pra você, mas com a intenção de ser dele. Eu acho que ele tem vergonha de dizer que ele tem uma boneca, né? E aí diz que é minha, mas eu não tenho direito de tocar na boneca, porque a boneca é literalmente dele, né? Muito bom. É isso, gente. Oi, pessoal. Sou a Yolanda, irmã da Isa. Eu sou a mais nova de uma família de 8. E discordo dela a respeito da boneca, porque eu herdei a boneca, como sou a mais nova, né? Eu herdei a boneca dela. E na minha visão, a boneca dela era linda. Bem a mesma era minha. E também foi a mãe que fez, né? A minha, assim, era bem estranha. Mas ainda brinquei um pouco com a relíquia, né? É herança de família. E, assim, pra mim foi tão natural, ainda é, né? Tão natural que a gente precisa se distanciar um pouco do objeto para poder entender aquilo como arte e tudo mais, né? Para mim sempre foi muito natural a questão do crochê, que a gente fica tudo fazendo. O que mais a gente trabalhava lá? Carnaúba, a fibra da carnaúba, né? Tudo mais, tudo lá no interior é tudo muito natural. Aí depois que a gente se distancia, isso porque eu fui morar em Teresina, né? Formei. Minha amiga de curso. Formei em artes visuais. Eu sou professora da rede estadual, agora da rede municipal. E aí, quando a gente volta essa aproximação, a gente vai... Nossa! A gente vê com outros olhos agora, né? Atualmente, na academia a gente aprende a trabalhar com vários materiais, né? Mas o que eu estou trabalhando agora é a cabaça, há muito tempo, né? Sim. A cabaça, não consegui trazer. Esqueci desse caso. Mas eu trabalho com mini jardins, luminárias de cabaça, esculturas também, com várias coisas. O carro-chefe é a cabaça. Então, a gente está aqui. Agora eu estou voltando para cá. Não, na roda, porque eu só te vi, já estava quase no fim desse comentário, mas tu estava desde o começo? Não, eu estou chegando agora. Porque quando a gente começou, eu pedi para eles pensarem em algum objeto que é um objeto importante para você e para o patrimônio de Piracuruba. E aí eu queria saber de ti, um objeto que é muito importante para ti e um objeto que tu relaciona a patrimônio de Piracuruba.
No caso da Isa, ela escolheu a boneca. A boneca. Eu acho que no meu caso, são muitas coisas, né? Mas eu acho que a história da nossa família, né, é muito ligada ao caju. Em tudo, né? Até mesmo no artesanato que a gente produz. A história do Festival do Caju que eu estava falando. A família Da família dela. Pois é, acho que o caju representa tudo isso. Acho que minha mãe adoraria estar aqui nesse momento, se ela ainda estivesse com a gente. Com certeza ela gostava muito dessa folia, de gente, ela gostava, adorava gente. Por isso que ela inventou a E eu acho que a gente tem um pouquinho dessa herança dela, de gostar desses movimentos, essas coisas. Os nossos pais, né? De se amostrar, a gente gosta. O que a gente viveu hoje aqui de manhã, nessa manhã é um típico caso de patrimônio. Isso tudo que foi relatado hoje de manhã é para vocês terem uma ideia da riqueza do patrimônio que vocês são possuidores. A gente, já foi discutido isso hoje mais cedo, a gente pensa o tempo inteiro que patrimônio é uma coisa grandiosa e inalcançável, que é uma coisa que você não vai ter acesso. E aqui está todo mundo muito rico de patrimônio, é tudo muito, muito forte, muito potente. Essa escola certamente é um patrimônio importantíssimo dessa cidade. E eu só queria agradecer a vocês por essa manhã. Estava planejado Essa lágrima. que as lágrimas da Aninha e também que nós iríamos encerrar com a Isabela Castro. Isabela Castro, que vai contar um pouquinho da sua história aí com o artesanato. Bom dia, eu sou a Isabela Castro, filha da Laiane, a atual secretária de Cultura aqui de Piracuruca. Eu cresci basicamente fazendo artesanato. Eu fazia pulseira, eu desenhava. Minha mãe, que ela sempre quis que eu mostrasse para o mundo meu artesanato, minhas pulseiras. Então ela criou a feirinha que foi para eu poder participar e vender minhas pulseiras e mostrar minha arte para o mundo. Hoje em dia eu não faço mais pulseiras, eu desenho. Eu tenho até alguns desenhos aqui no meu celular. Eu desenho, eu pinto, eu participei das aulas com o Juliano de pintura, participo das aulas de capoeira aqui da escola. Eu sempre sou muito presente nos eventos de artesanato que minha mãe sempre me chama e eu sempre vou. Porque eu sinto que artesanato é alguma coisa que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer aquilo. Eu cresci vendo aquilo e cresci para fazer isso. Eu sinto que é um futuro digno e algumas pessoas até podem falar: ai, não dá dinheiro, não sei o que lá. Mas me dá a felicidade, me traz recordações boas, me traz felicidade, acaba até com algumas questões que eu tenho, mas eu queria muito agradecer a minha mãe, porque ela sempre me incentivou muito a mostrar e eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Hoje em dia eu não sou muito, mas eu ainda sou. E minha mãe sempre me ajudou a perder um pouco dessa timidez, a me mostrar mais, a mostrar o que eu tinha e o que eu sabia fazer. Então, é isso. Eu tenho até alguns desenhos aqui salvos no meu celular e queria ver. Abra seu celular. Então, a Isabela é a semente dessa escola, né? E isso é muito importante na cidade. Você criar o hábito nas crianças de elas valorizarem as artes, os saberes do lugar. É isso que vai sustentar a história cultural de uma cidade. É o engajamento das crianças nas causas patrimoniais da cidade. Muito obrigada, Isabela.
Muito obrigada, Laiane. Raquel, meu sincero agradecimento a todos vocês. Eu tinha certeza que essa manhã ia terminar assim, nesse vexame. Eu queria dar uma informação em primeira mão. Eu já aproveito. Eu queria propor a você que o seu trabalho fosse sobre essa história do artesanato de Piracuru. E eu agradeço você. Eu tenho uma coisa que eu tenho muito comigo. Se você gostar de uma coisa, você vai fazer essa coisa bem. E uma coisa que eu gosto muito é de artesanato. Então, eu acho que o meu trabalho vai ser muito legal. Voltando a Aninha. Aninha está fazendo uma dissertação, né, de mestrado. Eu sendo orientado por ela, nós nos orientamos, né, porque a Aninha é uma pessoa fenomenal, fantástica, profissional já de excelência. E a gente estava num processo de mudança, né, de pesquisa, mudava para cá, mudava para lá, mas eu sentindo que ela, né, eu digo, não, ainda não é o que a Aninha, eu acho que isso aqui ainda não é o que a Aninha quer fazer. E eu estava esperando também conversar, né, conversar com os ancestrais. E eu acho que aqui e aí eu acho que você pode até mesmo assim já pedir a permissão para voltar, né, e dizer assim, se a gente pode, se nós podemos fazer dessa pesquisa, dessa conversa algo maior, porque aí ela vai precisar fazer outras conversas com vocês, né? Algumas vezes aqui em Piracuruca você fazer algo mais específico com eles e elas e a permissão coletiva. Eu tive comentando com a Aninha que